Vamos completar aqui, eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho mais sobre Verilog e, em especial, nesse momento, tentando trazer para vocês a questão de hierarquia. Como a gente tinha mencionado anteriormente, a gente sempre vai falar de componentes, de pedaços de componentes. E é muito importante que vocês, ao descreverem seus componentes, seu circuito, seu Verilog, vocês tenham essa noção de que são peças que estão se encaixando hierarquicamente. E quanto melhor você montar essa hierarquia, potencialmente mais simples fica para a ferramenta gerar exatamente o hardware que você quer. Então eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha, nós temos aqui um circuito que ele tem um módulo aqui que é um somador. A gente chegou a falar desse somador anteriormente para vocês. A gente tem mais um outro módulo aqui para vocês que é um display. Na verdade, esse é um módulo que vai gerar uma saída do display. E nós temos aqui um clássico display que a gente chama de display de 7 segmentos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. E esse display de 7 segmentos, ele representa um certo número que a gente gostaria que fosse o resultado da soma entre o nosso x e o nosso y. Então, apagando aqui só para vocês poderem entender a ideia geral, nós temos o que a gente chama de um módulo de alto nível. Dentro desse módulo, nós temos dois módulos, esse e esse aqui. Tá? E aí nós temos essas duas entradas aqui com o módulo de alto nível e essas 7 saídas aqui do lado do módulo de alto nível. E o que acontece é que a gente faz essas ligações. Então nós estamos fazendo a ligação da entrada X do módulo mais alto no A, a entrada Y do módulo mais alto no B. E esse primeiro módulo nosso, ele sai um S0 que a gente liga no S0, sai um S1 que liga no S1. E a mesma coisa acontece aqui do lado direito, que a gente cruza a barreira do módulo nosso. Tá? Então, o que significa isso? A gente vai mostrar como fazer esse componente, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção, em especial na hierarquia dos componentes, quer dizer, nos pedaços e como eles estão relacionados entre si. Tá? Então, vamos começar pelo primeiro módulo nosso, que é o nosso somador. Tá? Esse módulo somador, como a gente já viu anteriormente, então a gente tem um módulo aqui e tem um end módulo, esse aqui que a gente está falando. Nós temos A e B como entrada, então nós temos A e B como entrada, e nós temos S0 e S1 como saída. S0 e S1 como saída, tá? Então é isso que a gente fez, a gente declarou a caixinha com as setas de entrada e de saída, quer dizer, com os sinais de entrada e sinais de saída daquela caixa. Então nós temos esse módulo header aqui, esse é o nosso módulo header. E para poder fazer isso, foi desenvolvida a expressão lógica e nós criamos a expressão lógica para o S1 e para o S0. Então, nós sabemos agora o resultado dessa expressão lógica. A gente chegou a montar uma tabela verdade num vídeo anterior. Eu vou colocar o vídeo aqui, vou colocar para vocês aqui em cima essa tabela verdade, mas é explicando exatamente uma coisa que já está no vídeo anterior para vocês, tá? Então, nós temos o nosso A, o nosso B, o nosso S1, o nosso S0, e o que a gente quer fazer é olhar todas as combinações possíveis de A e B e quais são os valores finais de S1 e S0. 0 mais 0 significa que dá 0 e 0. 0 mais 1, que é a nossa próxima linha, significa que dá 0, 1. 1 mais 0, quer dizer, eu estou somando o número 1, ok? Com o número 0, vai dar 1 para a gente. E 1 mais 1 vai dar 1, 0 para a gente. Tá? Então é isso que a gente tem aqui do nosso circuito. O que significa? A nossa expressão aqui para o S1, se a gente olhar a tabela verdade, a gente vai ver que isso aqui é A, B. Tá? E se a gente fizer aqui do S0, é A ou exclusivo B. Tá? Que é exatamente o que nós temos aqui. Então aqui está o nosso circuito Verilog que faz a nossa soma. Tudo bem? Bom, avançando daqui então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o componente display. Relembrando, componente display vai ser esse componente aqui. Esse é o nosso componente display. E como componente display, nós temos as entradas S0 e S1 e a saída de A até G. Então, S0 e S1 como entrada, S1 e S0, e de A até G aqui. E aí, nesse caso, tem uma característica importante para a gente, que a gente tem 2 valores de saída só. Quer dizer, a nossa saída, na realidade, tem 3 valores, né? A gente está somando 2 números de um dígito, então a nossa saída pode ser 0, 0, vai sair o número 0. Tentando desenhar um pouquinho mais quadradinho para aparecer o display, mas é melhor fazer o redondinho mesmo. 0, 1 vai sair o valor 1. 1, 0 vai ter que sair o valor 1.
e 1 vai ter que sair o valor 2. Tá? Isso tudo deveria ser desenhado aqui com esse circuito. Então a gente vai escolher um deles para desenvolver aqui com vocês. Tá? Então nós temos, olha, A, B, C, D, E, F e G. O G é essa barrinha aqui do meio, tá? E aí a gente vai ter que olhar o que acontece para cada um desses valores de entrada que nós temos. Então nós temos, eu vou pegar um bem oportunista para vocês, tá bom? Então a gente está falando para vocês o seguinte, tentando desenhar ali para vocês, ó, o 0, o 1, o 2. São esses valores possíveis, tá? Eu vou ser oportunista para vocês e eu vou falar que nós estamos interessados nessa barrinha G aqui. Por que a barrinha G? Porque a barrinha G só vai acontecer quando a gente tiver a representação. Qual representação? A gente precisa representar o número 2. E o número 2 vai gerar o nosso 1 como sendo 1 e 0. Então a gente vai ter o S1 e o S2 aqui, certo? Então, quando a gente tiver essa combinação, a gente vai gerar o 2. Então, o que significa isso? A gente pode pegar quando o S1 está ativo e quando o S0 aqui, né? O S0 não está ativo, tá? É isso que a gente está falando aqui. Lembrando que esse aqui a gente está representando com till. Então, a nossa expressão dele é essa aqui, tá? A gente tem outros formatos e dá para fazer a mesma coisa para todos os outros, certo? Para todos os outros números, tá? E esse aqui é o que a gente está querendo mostrar no momento. A gente pode pegar os outros dígitos, todos eles estão nessa expressão, e essa expressão não está desenvolvida para representar qualquer número, ela está desenvolvida para representar apenas os valores 0, 1, 2, que são as saídas no nosso circuito do outro lado, tá bom? Ok, pessoal? Então, com isso a gente fez o módulo display. Na hora que a gente faz o módulo display, a gente precisa agora trazer e criar este módulo aqui, que é o nosso módulo header display, quer dizer, um somador com display. O que ele recebe? Ele recebe o XY, então ele tem XY, duas portas de entrada, e sai novamente um monte de letras aqui para a gente, tá? Uma coisa muito importante aqui para a gente novamente, eu tenho XY como entrada, eu tenho A, B, C, D, E, F e G como saída, e nós temos aqui, foram criados dois fios, W1 e W0, que são exatamente esses dois que nós estamos usando aqui, tá? Então são os dois ali do cantinho. E para poder fazer isso, a gente já tinha criado um componente header, que a gente está dando o nome de U1, e para o nosso header, que é esse componente aqui, olha, nós estamos falando que vai entrar o X aqui na porta A, o Y na B, e nós vamos colocar o W0 aqui e o W1 aqui, tá? E a gente faz exatamente a mesma coisa, uma coisa análoga no nosso U2. O U2 recebe o W1 e o W0 e ele recebe exatamente os demais componentes, tá? Quando a gente vai fazer essa ligação de componentes, a gente usa o declarador wire. O wire está representando aqui um fio, então ele vai ser usado para poder colocar exatamente a sequência e fazer essa ligação para a gente. Outra coisa relevante aqui do nosso processo é que a ordem dos sinais do header e do display, elas têm que ser a mesma da declaração. Então, se a gente pegar esse aqui, ó, vamos pegar o nosso header, nós temos esses 5 elementos, eu vou voltar aqui, observa que eu tinha A, B, que são as portas de entrada, S1 e S0. Então, a gente está falando que, olha, o XY vai ser o AB, o S1 e o S0. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, esse é o nosso contexto, é isso que a gente tem aqui nesse momento, tá, pessoal? E aí a gente conseguiu montar o nosso circuito. Então, com isso, a gente consegue ter um circuito mais geral. Só para a gente trazer algumas coisas importantes para vocês, certo? O que você não deve escrever. E às vezes não é muito bom a gente ficar falando não, mas eu gosto de trazer alguns conceitos que vocês devem evitar, tá? Verilog não é uma linguagem de programação convencional, então você não está programando esse hardware, você está descrevendo esse hardware. E é muito importante a gente tentar trazer essa coisa de descrição, tá? Você está tentando descrever o hardware que você quer, você não está querendo programá-lo. Programar, você vai fazer um software que vai rodar depois nele, tá? A ferramenta de síntese, que é o equivalente ao nosso compilador, quer dizer, para software compilador, para hardware a ferramenta de síntese, ela não consegue inferir o circuito de qualquer tipo de descrição, então ela espera que a gente trabalhe com padrões de código.
código, tá? Então você tem que tentar usar padrões de código. Então você vai ver muito código que segue mais ou menos a mesma ideia de padrão. E por trazer essa ideia de padrão facilita a sua vida por um lado, mas por outro lado você também precisa olhar isso como uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Então você tem que pensar em relembrar o padrão e não usar toda a sua criatividade para escrever um código diferente, porque a ferramenta de síntese pode não entender esse código, tá? E justamente por isso o código deve se assemelhar ao circuito desejado. Você pode até pensar em subir o nível, mas toma cuidado que o seu código tem que tentar usar construtores que nós estamos acostumados a utilizar, tá? E aí a gente recomenda que você procure entender sempre o que está sendo gerado nos exemplos para praticar estilo de código. Então olhe o exemplo de código e tenta gerar código com a mesma cara. E você também pode usar alguma ferramenta de visualização para entender o circuito gerado, tá? A gente vai mostrar algumas ferramentas para vocês também, tudo bem? Então, é isso que eu tenho a falar por aqui. Está aqui mais um exemplo de Verilog para vocês, falou? Até mais então para vocês. Tchau, tchau.